Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de vir aqui na PUC debater. Eu fiz, enfim, toda a minha atividade acadêmica na USP. Atualmente sou professor do Departamento de História, mas também sempre acompanhei aqui a PUC desde a época do movimento estudantil de 77. Estava na fatídica invasão, etc. E hoje, sobretudo, vai debater esse tema que, de certa forma, transcende uma esfera, digamos, meramente acadêmica, na medida em que é um tema que diz respeito a aspectos políticos, a aspectos até existenciais, a aspectos psicológicos, aspectos religiosos e aspectos econômicos, etc. Aspectos, inclusive, político-militares, que é o tema drogas, digamos assim, num denominador comum, que daqui a pouco eu vou tentar comentar essa relativa insuficiência do plural para se referir a um fenômeno tão complexo e tão múltiplo como o da existência de substâncias psicoativas. Antes de entrar propriamente na discussão, vou falar que eu vou ser bem breve, falar uns 20 minutos para a gente levantar, digamos, o tema, e eu acho que o mais interessante é sempre a oportunidade de debater, então vamos tentar dar o máximo de espaço para as intervenções. Então, vamos, antes de entrar no que eu realmente queria colocar, fazer um rápido apanhado do que veio a ser a minha trajetória em relação ao assunto. Eu sou historiador e eu fiz tanto a minha graduação como mestrado e doutorado sobre temas ligados à questão das drogas. Durante a graduação eu já me interessava pelo assunto, mas no mestrado eu fui estudar os herbários da época moderna e do período renascentista, particularmente um herbário português, que é o Colóquio Simples das Coisas Medicinais e outras das Índias, do Garcia da Horta, de 1563. Aí no doutorado eu estendi isso para o conjunto dos herbários que constituíram a história da botânica e da farmácia modernas, ou seja, o período anterior a Linneu, que é do século XVIII. E o que eu fui me dando conta no estudo desses herbários é que o tipo de substância que era ali listado como uma espécie de gabinete das maravilhas da natureza, que foi o berço da história natural, que vai ser, portanto, o berço das ciências naturais, que vai tentar conhecer e classificar tudo que existia na natureza, é de que as substâncias que eram ingeridas pelo corpo humano não eram claramente diferenciadas entre remédios e alimentos. Havia uma certa indistinção que, aliás, é comum a muitas sociedades, tanto sociedades tradicionais como de grandes civilizações, onde a fronteira entre o alimento e a droga é fluida. Isso ocorre, inclusive, na civilização ocidental, quando desde Hipócrates, passando por Galeno, que foram um sistema médico vigente durante 2000 anos no Ocidente, se colocava essa relativa indistinção. Faça do seu alimento o seu remédio e faça do seu remédio o seu alimento. Toda essa concepção estava baseada na teoria dos humores, na influência que alimentos e substâncias que hoje nós chamamos de psicoativas teriam sobre um conjunto que seria o corpo e a mente, de certa forma, inseparados. Portanto, podemos dizer que o efeito de todas as substâncias ingeridas é sempre psicossomático. Ele tem também um efeito puramente fisiológico, que você pode tentar reduzir a uma certa objetividade nutricional ou farmacológica, mas ele é carregado de elementos simbólicos, que, em geral, se sobrepõem aos aspectos puramente fisiológicos. Então, o vinho, se estiver presente na Eucaristia, obviamente é algo mais do que uma droga farmacológica que provoca a inebriação. É uma substância sagrada que encarna um Deus. Aliás, isso não vem simplesmente da tradição cristã, nem apenas judaica, mas vem de toda uma tradição também grega, etc. Visto isso, que drogas e alimentos têm historicamente um estatuto, digamos assim, ontológico, que é mais ou menos semelhante, que não tem uma distinção moral precisa, o risco em relação a ambos é sempre o mesmo, é o risco da intemperança, ou seja, do excesso, que está presente em toda a tradição grega, clássica, platônico-aristotélica, e depois, inclusive, em boa parte da tradição cristã, onde a embriaguez em si mesma não é considerada um pecado. Visto isso do ponto de vista histórico, vamos dar um salto para a atualidade dos últimos, digamos, 100 anos, do último século. O que ocorre de novo na história das drogas no período contemporâneo? Há uma separação estrita entre alimentos e drogas que supostamente também tem uma divisão entre si, entre substâncias que são consideradas lícitas e outras ilícitas. E
Então nós temos 3 circuitos hoje de circulação das chamadas drogas psicoativas, que obviamente se distinguem dos fármacos que são apenas de efeito fisiológico. 3 circuitos circulam hoje as drogas psicoativas. O circuito das drogas farmacológicas, ou seja, da indústria farmacêutica, remédios, que aliás são as de maior difusão, as de maior movimentação financeira e a de maior consumo problemático, incluindo aí dependência, uso abusivo, etc. Acabou de ser confirmado isso, que todo mundo que estuda o assunto já sabia, pelo último relatório da ONU, foi divulgado agora, anteontem. Os viciados em remédios da indústria farmacêutica são o pior problema de drogas na sociedade. Segundo circuito, as drogas lícitas, que constituem o outro grande fenômeno problemático. Álcool e tabaco, mas também uma série de bebidas excitantes, sobretudo cafeínicas. E, finalmente, o circuito das substâncias ilícitas. Essa das ilícitas inclui, em primeiro lugar, as 3 plantas mais tradicionais da história da humanidade do ponto de vista do uso psicoativo, que são os derivados da cannabis, da papoula e da coca. As 3 plantas de civilização, como Fernand Braudel chamava o chá para a China ou o vinho para o Ocidente. Ou seja, não são meras drogas, ou mesmo remédios no sentido estrito. São substâncias que têm um elemento simbólico envolvido nelas, que as fazem o principal lubrificante social. A coca no mundo andino é o intermediador social por excelência de tudo, de todo o aspecto ritualístico da vida cotidiana, das festividades, das datas simbólicas que são comemoradas, etc. Como nós fazemos com a instituição do brinde, com a instituição, enfim, do uso do álcool como grande lubrificante social. Outras sociedades têm outros lubrificantes sociais. Essa expressão era do Durkheim. Na formação da sociologia, ele já tinha se dado conta dessa importância das substâncias. Por que existe essa divisão em 3 circuitos? A divisão não é ligada efetivamente aos efeitos objetivos farmacológicos de cada substância. Ela é uma divisão que foi imposta por uma série de conveniências econômicas e políticas do processo da constituição do sistema capitalista e particularmente da forma industrial do capitalismo contemporâneo. O que significa isso? Que no processo de constituição do mercado mundial, em primeiro lugar, as substâncias psicoativas foram a principal mercadoria. Constituíram os ciclos de acumulação do capital no sistema mundo. Ou seja, as especiarias asiáticas, depois as substâncias excitantes cafeínicas associadas ao açúcar, que eram o café, o próprio cacau e o chá, alguns outros nichos regionais, né, como o chimarrão ou cate na região do Índico, etc. E, finalmente, o próprio álcool e o tabaco, que passaram a ser as grandes fontes, não apenas do comércio mundial, as grandes guerras comerciais entre Inglaterra e Holanda, que constituem o mundo pós-Westfália do século XVII, são ligadas ao domínio desse comércio. Por isso que, quando sobe o rei Guilherme de Orange na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, em 1688, ele estabelece um boicote a todas as importações de produtos franceses, que eram sobretudo o conhaque. Depois vem assinar o Tratado de Methuen com Portugal, que é, enfim, o tratado que subordina a economia portuguesa à esfera de influência britânica. A Inglaterra, nesse momento, também estabelece uma política em relação ao comércio de atravessamento, seja do vinho, seja dos produtos derivados, que eram o conhaque, que faz com que eles busquem depois um sucedâneo, que vai ser o gin, de origem holandesa, que se incorpora como bebida tradicional da Inglaterra. Isso não é apenas nas guerras comerciais, nas guerras anglo-holandesas, na guerra, enfim, pelo domínio das colônias. Aliás, diga-se de passagem, a colônia mais rica da América nesse período era o país hoje mais pobre, o Haiti, que fornecia 1/8 de toda a renda da França, mais da metade de toda a renda colonial. E isso pela produção do quê? De uma droga, que é o açúcar. O açúcar, sob todos os aspectos, é também uma substância com efeitos nutricionais, mas psicoativos, e que se associa tanto com bebidas alcoólicas como com bebidas excitantes cafeínicas. Essa é a primeira característica, então, uma base econômica que faz das mercadorias psicoativas a principal da acumulação do sistema mundo. São a base fiscal dos estados. Eram e continuam sendo, até hoje. Por exemplo, hoje 13% do orçamento do Estado chinês é o tabaco. E lá não se trata só de base fiscal, mas de propriedade direta, inclusive. É um dos países que mais se fuma no mundo. É uma contradição, né? Porque a China é o país que mais também reprime. Fuzila 10 mil pessoas, fuzila por